Lista de exercício de Física 2, primeiro semestre de 2022, do capítulo 33. Exercício 11. O campo magnético no centro de uma espira com diâmetro de 1 centímetro vale 2,5 militesla. Qual é a corrente da espira? E item B, ao longo de um fio reto que conduz a mesma corrente que você determinou no item A, a que distância do fio o campo magnético tem uma intensidade de 2,5 militesla. Bom, aqui em primeiro lugar a gente tem a espira, uma espira que passa a corrente e gera um campo do jeito que a corrente que eu desenhei. O campo magnético tem essa direção e a gente já conhece a intensidade dele. Certo? Como é que a gente calcula o campo magnético de uma espira? Por Biot-Savart, isso é 0i sobre 4π dl vetor r versor r sobre r ao quadrado. O nosso r é, na verdade, o vetor posição entre um pedacinho da espira, né? Um pedaço dl da espira, que é o vetor de deslocamento das cargas, e o r é o vetor posição do ponto que eu estou calculando o campo com relação a esse dl. Ok? O versor r é o versor na direção de r. Então, consequentemente, os dois são perpendiculares. Como são perpendiculares, o nosso campo dB é μ0i sobre 4π vezes dl, já que o versor r tem módulo 1, sobre r ao quadrado. Tá? Bom, o dl é, na verdade, o raio r, né, que é o raio que eu chamei de rzão, vezes dθ, que é o ângulo entre o centro e a distância dl, certo? Sobre r ao quadrado, o r cota com r ao quadrado fica r embaixo, e tudo é constante, menos o dθ, a gente soma dθ sobre toda a espira, isso vai me dar 2π. Consequentemente, o nosso campo gerado por uma espira no seu centro é μ0i sobre 2r. Bom, com isso a gente pode calcular a nossa corrente. A corrente vai ser 2br sobre μ0. A gente substitui os parâmetros, que é o campo magnético 2,5 militesla. O nosso raio, que é meio vezes 10 a menos 2, já que o diâmetro é 1 centímetro, o raio é meio centímetro. Ok? E o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Dessa conta, a minha corrente é aproximadamente 20 amperes, para poder gerar um campo de 2,5 militesla no seu centro. Ok? Bom, o item B é um fio longo reto, conduz a mesma corrente. Aqui é o nosso fio, conduz a mesma corrente. E que você determinou no item A, a que distância do fio o campo magnético tem intensidade de 2,5 militesla. Então, o campo magnético, do jeito que eu desenhei a corrente, o campo é para dentro, da forma como está aí, né, por dentro do plano. A distância é a distância L, e o que a gente precisa é o valor de R. Né? Então, o campo magnético desse fio longo é calculado por Biot-Savart. Agora o nosso dl não é mais perpendicular a R, o ângulo entre eles é alfa, certo? E o nosso dB, então, de cara é o dx, que é a distância na direção x, que é essa distância, na posição x, certo? Vezes o seno de alfa. Agora, o seno de alfa é igual ao seno de θ, que é esse ângulo dentro do triângulo aqui, tá? E o nosso seno de θ é o cateto oposto L sobre a hipotenusa, que é o R, que é a posição do ponto com relação ao dl, né? Da mesma forma que a gente fez em cima. Dividido por r ao quadrado, e o nosso r é, na verdade, a raiz de x ao quadrado mais l ao quadrado. E como fica r ao cubo, fica a raiz de x ao quadrado mais l ao quadrado ao cubo, então fica elevado a 3 meios o nosso dB. O que a gente precisa agora é calcular o campo magnético se esse fio é longo, né? Então, o que a gente faz é integrar esse cara aqui de menos infinito a mais infinito. Essa integral vale 2 sobre L ao quadrado. Tá?
o 2 sobre L ao quadrado, o L corta com L, consequentemente o nosso campo magnético é M0I sobre 2πL, onde L é a distância perpendicular entre o fio e o ponto. Bom, com isso a gente pode calcular o L. Nosso L é M0I sobre 2πb, o M0 é 4π vezes 10 a menos 7, a nossa corrente é 20 amperes, que é aquela corrente da espira, dividido por 2π vezes 2,5 vezes 10 a menos 3. Bom, quarto π corta com 2π, fica 2 em cima, 2,40 sobre 2,5. Consequentemente, isso dá 0,16. Dá 40 sobre 2,5, isso dá 16, certo? E a potência de 10 fica 10 a menos 7 por 10 a 3, vezes 10 a 3, isso é 10 a menos 4. Tá? 16 vezes 10 a menos 4 é 0,16 metros, né? É 0,16 centímetros. Então a distância para o fio longo é 0,16 centímetros. E no caso, o raio, no caso da espira, é meio centímetro. Na espira a gente consegue gerar um campo a uma distância maior do que num fio longo, certo? É isso que significa basicamente esse exercício. É isso.